As 3 pessoas da Bíblia que nunca morreram. Número 1. Enoque. Enoque foi uma figura mencionada na Bíblia, especificamente no livro de Gênesis. Embora existam 2 personagens chamados Enoque, é importante destacar que o Enoque em questão aqui não é o filho de Caim, mas um descendente de Sete, o 7º filho de Adão. Segundo o livro sagrado, Enoque era filho de Jared e viveu em uma época de grande decadência moral, caracterizada pela falta de piedade e corrupção generalizada. No entanto, em meio a esse cenário sombrio, Enoque se destacou como um homem que se manteve fiel a Deus e desfrutou de uma relação íntima com ele. A Bíblia nos conta que Enoque foi o pai de Matusalém, que foi conhecido por ser o homem mais velho mencionado nas Escrituras. Além disso, Enoque também é lembrado por sua profecia sobre o julgamento que viria sobre aqueles que se desviaram do caminho de Deus. Esta profecia foi registrada no livro de Judas, onde Enoque advertiu sobre o julgamento do Senhor contra os ímpios. O que torna notável a história de Enoque é seu testemunho de comunhão íntima com Deus. Enquanto a maioria das pessoas de sua época vivia apenas para gerar descendência, Enoque foi além. Ele buscou a presença de Deus com paixão e fervor, demonstrando assim sua devoção sincera e seu anseio por uma comunhão profunda com o Criador. Por 300 anos, Enoque caminhou em comunhão habitual com Deus, mesmo depois do nascimento de Matusalém e de ter outros filhos e filhas. Essa longa caminhada de fé e obediência culminou em um evento assombroso na história bíblica, o arrebatamento de Enoque. O livro de Gênesis nos conta que em reverente temor e obediência, Enoque caminhou com Deus. Um dia, ele simplesmente não foi encontrado entre os homens, pois Deus o levou para estar em sua presença. Este foi o primeiro caso documentado de arrebatamento na Bíblia. Mais tarde, no livro de Hebreus, Enoque é mencionado como alguém de quem o mundo não era digno. Sua fé agradou a Deus e ele foi arrebatado para que não experimentasse a morte. Isso se reforça pelo testemunho registrado sobre Enoque: andou com Deus, e Deus o levou, e ele já não foi visto, pois Deus o tomou para si. Gênesis 5:24. Esta declaração nos convida a refletir sobre a importância de buscar a comunhão genuína com o Senhor e agradá-lo por meio da fé. Enoque não apenas nos apresenta um exemplo inspirador de vida espiritual, mas também nos ensina lições valiosas. Ele demonstra a importância de viver para o público divino, buscando apaixonadamente a presença de Deus. Ao fazer isso, também podemos experimentar Deus de uma forma completamente nova e profundamente transcendente. A história de Enoque nos encoraja a buscar uma comunhão íntima e constante com Deus. Mesmo em tempos de dificuldade e provação, podemos nos apegar a Deus e encontrar conforto e orientação em sua presença. Número 2. Elias. Elias foi chamado por Deus em um momento muito crítico em Israel. O país estava sob o governo do rei Acabe, um dos piores reis de Israel, conhecido por sua idolatria e liderança corrupta. Elias era um homem temente a Deus e um dos maiores profetas de Israel. Elias começou seu ministério com uma mensagem importante para o rei Acabe, declarando que não haveria chuva nos próximos anos devido à injustiça. Depois, Deus instruiu Elias a se esconder junto a um riacho onde havia água e era alimentado por corvos. Após um período de seca, Deus instruiu Elias a ir a uma cidade chamada Sarepta. Lá, ele encontrou uma viúva que estava prestes a fazer sua última refeição com farinha e azeite antes de enfrentar a fome. Elias pediu que ela fizesse um pão para ele primeiro, prometendo que a farinha e o azeite nunca se esgotariam. A mulher obedeceu e presenciou o milagre de Deus, pois sua farinha e azeite nunca se esgotaram enquanto ela e seu filho sobreviveram à fome. A seca continuava. Depois, Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele convocou uma assembleia e propôs um teste. Os profetas de Baal e ele mesmo sacrificariam um touro e o Deus que respondesse com fogo demonstraria ser o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal montaram seu altar e clamaram por fogo durante horas, mas sem sucesso. Então, Elias construiu um altar ao Senhor, fez um sacrifício e pediu que Deus enviasse fogo. Deus respondeu ao chamado de Elias enviando fogo do céu que queimou o sacrifício, o altar e até mesmo a água que havia ao redor.
Depois desse grande triunfo sobre os profetas de Baal, Deus instruiu Elias a anunciar o fim da seca e a chegada da chuva. Elias subiu ao topo do Monte Carmelo, ajoelhou-se diante de Deus e enviou seu servo para verificar o horizonte em busca de sinais de chuva. Depois de muitos intentos, sua persistência foi recompensada com a visão de uma pequena nuvem se formando no céu. Isso foi um sinal para Elias de anunciar a Acabe que uma forte chuva se aproximava. Poder novamente trazer chuva abundante à terra. Após os grandes sucessos e vitórias alcançados por Elias em sua missão, ele também enfrentou oposição e perseguição. Ele teve que fugir da rainha Jezabel, que queria matá-lo. Durante sua fuga, ele chegou ao deserto e, sentindo-se desesperado e exausto, pediu a Deus que lhe tirasse a vida. No entanto, Deus enviou um anjo para fortalecê-lo com comida e água. Elias foi fortalecido e continuou sua jornada para o Monte Horebe, onde teve um encontro especial com Deus, em uma caverna, e Deus lhe falou através de um sussurro suave. Deus renovou a comissão de Elias e lhe deu instruções claras sobre o que ele deveria fazer a seguir. Elias retornou da caverna e encontrou Eliseu, que se tornaria seu discípulo e sucessor. Elias jogou seu manto sobre Eliseu, o que foi um sinal de que ele seria o próximo profeta. A vida de Elias terminou de maneira única e misteriosa, pois Deus lhe revelou que sua partida estava próxima. Elias e Eliseu viajaram juntos desde o Monte Horebe. Em seu caminho, eles fizeram paradas em Betel, Jericó e finalmente chegaram ao Jordão. Quando chegaram ao Jordão, Elias dividiu as águas com seu manto e eles cruzaram em terra seca. Enquanto caminhavam e conversavam, de repente apareceu uma carruagem de fogo com cavalos de fogo e Elias foi levado ao céu em um redemoinho. Seu sucessor Eliseu ficou espantado e clamou: meu pai, enquanto Elias desaparecia de sua vista. Então Eliseu recolheu o manto de Elias que caiu dele e retornou à margem do Jordão com o manto de Elias e também dividiu as águas do rio Jordão, demonstrando que o Espírito de Deus que estava em Elias agora estava sobre ele como seu sucessor. A partida de Elias foi um evento milagroso que marcou a transição para o ministério de Eliseu. Embora Elias nunca tenha morrido fisicamente, ele deixou um legado poderoso e abriu o caminho para o próximo profeta de Deus. Quanto à profecia do arrebatamento dos cristãos no fim dos tempos, é um tema fundamental nas Escrituras. Embora não saibamos a hora exata em que Jesus retornará, podemos ter certeza de que haverá um evento extraordinário reservado para os seguidores de Cristo. O trecho de 1 Tessalonicenses 4:13-18 nos oferece uma visão mais detalhada desse arrebatamento. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica para explicar os eventos relacionados com aqueles que morreram na fé e aqueles que ainda estão vivos quando Jesus retornar. Em primeiro lugar, Paulo deseja que os crentes não sejam ignorantes acerca daqueles que dormem em Cristo, ou seja, aqueles que já morreram na fé, para que não se entristeçam como os que não têm esperança. Mas acreditamos na morte e ressurreição de Jesus. Também devemos crer que Deus trará consigo os que dormiram em Jesus. Paulo revela que quando o Senhor retornar, haverá uma ordem específica de eventos. Jesus descerá do céu com um grito de comando, com a voz do arcanjo e com o som da trombeta de Deus. Naquele momento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta ressurreição física e gloriosa ocorrerá em um instante. Em seguida, vemos a profecia da terceira pessoa que nunca morreu. Algo ainda mais surpreendente acontecerá. Aqueles que estão vivos serão arrebatados juntamente com os ressuscitados nas nuvens para encontrar-se com o Senhor nos ares. Este arrebatamento será um evento sobrenatural e repentino, no qual os crentes serão levados instantaneamente à presença de Jesus. Paulo enfatiza que a partir desse momento estaremos com o Senhor para sempre. Esta é uma maravilhosa e significativa promessa para os crentes, pois implica uma união eterna com nosso amado Salvador. Paulo anima os cristãos a consolarem-se mutuamente com estas palavras sobre o reencontro com os crentes que partiram e a esperança da vida eterna com Cristo. E assim como Enoque, que andou com Deus e não experimentou a morte física, haverá uma geração de crentes que também serão libertados da morte através do arrebatamento. Isso é outra demonstração do amor e cuidado de Deus por seu povo.
garantindo-lhes vida eterna e libertação do poder da morte. O arrebatamento dos cristãos no fim dos tempos é um evento cheio de esperança e alegria para todos que creem em Jesus. É um evento que nos faz ansiar por um encontro celestial onde estaremos para sempre na presença do nosso Senhor e desfrutaremos da plenitude da sua glória e amor. E quero pedir a Deus que abençoe a todos vocês que viram este vídeo até o final. Compartilhe, dê like e comente de qual cidade você está vendo isso e qual é a próxima história bíblica que você gostaria de ver neste canal. Muito obrigado por assistir ao vídeo.